Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Esse é o nosso primeiro workshop sobre a reforma tributária em Marília, tá? Eu vou estar conduzindo vocês durante esse processo. Meu nome é Gledson Alexander Pereira. Para simplificar, Alexander Pereira, tá bom? Conosco aqui nós temos o Cláudio, auditor do município de Marília. Temos a Raquel também da Sigcorp. Vou explicar para vocês basicamente como que nós vamos funcionar aqui e, na sequência, a gente inicia propriamente, tá bom? Vocês têm acesso aqui na lateral ao chat. Durante a exposição, vocês terão aí a possibilidade de estar fazendo perguntas no chat, mas o áudio, a Raquel fará o bloqueio dele para que a gente consiga ter uma apresentação mais fluida, tá? Para ter não gastar tanto tempo de vocês, vou passar os pontos principais e na sequência, ao final, teremos uma parte dedicada a perguntas. Aí nesse momento o áudio será liberado para todo mundo poder fazer perguntas da forma que bem entender, tá bom? Vamos obedecer só uma ordemzinha aqui no chat mesmo, para quem tem a pergunta primeiro, a Raquel vai estar conduzindo esse processo. Mas pelo chat vocês conseguem estar fazendo perguntas durante todo o evento, tá bom? Raquel, você consegue deixar a entrada livre para liberar aqui, para facilitar o pessoal que está entrando? Estou vendo que tem algumas pessoas que tá com a internet oscilando, aí entra, às vezes sai, e para ficar sem um alertazinho aqui. Perfeito. Liberado, Gladson. Obrigado, Raquel. Estão me ouvindo agora? Agora eu estou conseguindo te ouvir, Gladson. Perfeito. Todo mundo aí com o chat ligado? Conseguindo acompanhar, vendo minha tela? Ótimo. Então vamos começar. Então, pessoal, a gente está agora em reforma tributária, né? Essa é a primeira grande reforma que nós temos aí na área de direito tributário do Brasil. E eu começar aqui com uma citação que eu gosto bastante, né? Que se é possível, numa nova instituição, como que a gente está tendo agora na reforma tributária, calcular todas as vantagens que, em teoria, nós teremos, no caso aqui com a reforma tributária, todas as vantagens que a gente pode ter a partir de 2033, não é possível conhecer a priori nenhum dos inconvenientes que somente a prática, agora o que a gente está fazendo, vai poder a gente conhecer, vai nos possibilitar descobrir. Isso é muito importante, né? Porque toda sistemática de evolução, discussão da reforma, todo problema, ele é sempre discutido e pensado no âmbito teórico.
quem põe a mão na massa somos nós, né? Operadores aqui das empresas que oferecem serviço à prefeitura, os próprios fiscais aqui conosco, empresas, contadores. Então, embora a mudança seja pensada lá no âmbito do Senado, da Câmara, somos nós que de fato pomos as mãos na massa, tá? E isso é muito importante, porque todas essa miríade de problemas que estão surgindo agora, inclusive referente ao layout, à padronização, às datas, aos cronogramas, isso não tem como prever, né? Eu sempre falo, o Cláudio me cobra bastante, cobra a empresa bastante, né, de várias respostas específicas sobre a reforma, e muita coisa a gente fica de mão atada porque a Receita está atualizando, a Receita está informando. Então hoje o objetivo aqui é dar um parecer, um panorama inicial bem curto, né, do que nós temos já definido na reforma e já entrar nas mudanças propriamente ditas. Então assim, quem está participando aqui o Quintec comentou que tá com imagem, mas está sem som. Tem mais alguém com o mesmo problema? Tá me ouvindo bacana, todo mundo? Raquel, tá me ouvindo? Cláudio, tá me ouvindo? Consigo te ouvir perfeitamente, Gladson. Perfeito. Então, Laélia, Leila, perdão, e o pessoal da Quintec deve ser aí com o microfone de você, o alto-falante de vocês, tá? Dá uma verificada aí, ó, porque tem mais gente respondendo aqui que tá ouvindo bem. Então, perfeito, tá? Nós temos aqui o que convencionou se chamar, né, de manicômio tributário. E por que de manicômio? Né, a gente tem um sistema federado no Brasil que ele é ímpar no mundo inteiro, onde nós temos Estado, a União e municípios, né, e a singularidade aqui está no município, que entra na federação com status de ente federado. Isso assegura para a gente uma multiplicidade enorme de legislações em matéria tributária, principalmente na tributação sobre o consumo. Quando foi pensada a reforma tributária lá atrás, eles disseram que ia fazer a reforma em etapas. Primeiro momento, reforma tributária do consumo, é o que a gente está tendo agora, a RTC. Depois, a reforma tributária sobre a renda. Depois, a reforma tributária sobre o patrimônio. Que são as três grandes bases históricas, aí, bases econômicas na qual a tributação incide. Tá? Além disso, hoje a gente tem a folha de pagamentos, tem algumas outras também, mas assim, as três, que é a consumo, renda e propriedade, são os grandes aí, os principais. Se a tributação sobre a propriedade é setorizada mais em estado e município, a tributação sobre a renda é focada e centralizada na União, nós temos então a tributação sobre o consumo dividida entre os três. E eis o grande diferença, a grande complexidade e a grande dificuldade de fazer uma reforma unificada para todos os três entes federados. Então, é isso que nós temos aqui a nível de complexidade, a nível da reforma tributária. Milhares de legislações incidindo sobre o mesmo fato gerador. Vocês aqui que atuam com contabilidade, vocês são empresas. Nós temos no único município uma miríade de alíquotas. 702 é uma alíquota, 1501 é outra, 1714 é mais uma outra, porque está dentro da competência municipal, ele tem que fazer. Ainda que o município tente simplificar, padronizando AE3, AE4, AE5, utilizando alíquotas intermediárias, ainda haverá atividades que possuem alíquotas majoradas ou minoradas por regimes específicos. Multiplica isso para todos os municípios, para todos os estados, para a República como um todo. É uma infinidade. Isso gera também o fenômeno da guerra fiscal, que é municípios tentando competir com outros municípios para atrair as empresas para o seu local. Porque hoje a tributação que nós temos em regra no ISS é no local do estabelecimento prestador. O artigo 3º da Lei Complementar 116 estabelece exceções à regra, em que a tributação será devida no local da prestação ou no local do estabelecimento tomador, mas é um rol taxativo de exceções. Todo o restante é tributação na regra no local do estabelecimento prestador. É isso que a gente tem tabelado, tá? Mas ainda assim a gente tem problema. Quem aqui, fiscal, municipal ou empresa, nunca enfrentou problemas de qual que é o sujeito ativo da atividade de medicina, né? O médico está no sediado do município, vai para outro município, trabalha o dia inteiro no consultório lá, né? Ou como que fica isso, né? Você tem aí municípios entendendo que é no local do prestador, que pega a regra geral, municípios entendendo o local do tomador e pegando a regra do inciso 1 do parágrafo do artigo 3º. Enfim, isso você tem problemas dentro do mesmo município, quiçá dentro do mesmo estado e dentro da República como um todo. E o mais importante aí, que talvez seja muito danoso também, é a própria cumulatividade, né? Aquela situação de você pagar um imposto dentro do imposto, com o imposto da operação anterior ser
compor a base de cálculo do imposto da nova etapa de tributação. Então, você vai gerando imposto sobre imposto, imposto sobre imposto. Então, é claro que no final de contas, levando em consideração que nós temos uma tributação focada no consumo, quem pagar a conta no final das contas é o consumidor final. E se é o consumidor final, aquele produto fica muito mais caro. E se o produto fica muito mais caro, você diminui o consumo e você vai gerando direto um efeito cascata. Quem nunca passou por aquela triste constatação de ter que comprar um PlayStation, ter que comprar um iPhone, ter que comprar um outro produto, aí você vai na Europa, vai nos Estados Unidos, o produto lá é muito mais barato que aqui. Aí você pensa, eu coloco o imposto de importação e ainda assim fica mais barato. Fica. Né? Porque quando a empresa ela está no operação, ela tem vários impostos que ela paga na cascata que ela tem que incluir no final das contas. E para mostrar o quanto que esse sistema tributário brasileiro hoje ele é confuso, né, e ele é focado no consumo, na média, nós temos 43% da tributação nacional, aqui pegando uma média nacional. Esses dados foram extraídos da própria Receita, tá? Não são elaboração minha, focada na tributação sobre o consumo. Sobre a folha de pagamentos, 24%, isso aqui ainda é muito alto, tá? Sobre a renda, 19%, e sobre patrimônio, apenas 6%. Se eu faço uma comparação, por exemplo, com os países da OCDE, tá? A esquerda de vocês eu tenho a composição. Como eu disse, o dado é 2017, mas apenas para mostrar aí por que essa reforma tributária foi importante, né? E é importante ainda, apesar dos percalços, tá? Quando nós olhamos nos países da OCDE, a maior parte da tributação é sobre a renda. Qual que é a lógica? Né? Que, por sinal, o governo está fazendo bastante propaganda atualmente. Que é quem ganha mais, paga mais. Essa é a lógica da tributação, da tributação ser uniforme, né? Ela ser justa, ser isonômica. Mas, ao passo, quando eu vejo aqui na América Latina no geral, isso tem raízes históricas, a maior parte da tributação é sobre o consumo. E sobre o consumo, eu gero um efeito indesejado, que é a regressividade. Eu provoco que no final quem ganha menos paga mais impostos, porque na tributação sobre o consumo eu não consigo aplicar a progressividade fiscal. A progressividade e a seletividade, que foi criada agora no imposto seletivo, são técnicas de tributação, técnicas de aplicação, é melhor dizendo, que são aí que decorrem, na verdade, do princípio da igualdade, que é você tributar, tratar os iguais como iguais, né, e os desiguais como desiguais na medida da sua tributação. Esse axioma aí famoso que nós temos de base socrática, né, mas consolidado no Brasil aqui. Então nós temos a regressividade, né? Eu sempre dou o exemplo. Uma pessoa que ganha R$ 1.000 por mês, né, e a Raquel que ganha R$ 10.000 por mês, ambos estão comprando o mesmo celular de R$ 500, valores só para facilitar o exemplo, né? E eu estou pagando R$ 100 de imposto. Para a Raquel, né, que ganha R$ 10.000, R$ 100 é 1% da sua renda. Agora, para alguém que ganha R$ 1.000, R$ 100 já chega a ser 10% da sua renda. Então, quando eu tributo o consumo, eu provoco essa regressividade, que quem ganha menos, proporcionalmente à renda, paga mais tributo do que quem ganha mais. Isso tem vários efeitos aí, que é a competitividade do consumidor, eu aumento preços, eu estimulo a economia informal em razão dessa complexidade. E nós aqui que atuamos na área tributária já temos esses problemas aí que se decorrem da sistemática do sistema tributário nacional. Como que eu tributo franquia, né? E qual que é a tributação correta? Eu vou tratar isso como um direito de royalty, vou tratar como cessão de uso de marca. A industrialização sobre encomenda, né, que é muito polêmica, eu vou tratar como ISS, eu vou tratar com ISS, eu vou tratar como ICMS. Né? Na prática, se é por encomenda, eu vou tributar pelo ISS. Como que nós fiscalizamos isso? Né? Transporte de carga, transporte de pessoas, o transporte municipal, intermunicipal, construção civil, serviços gráficos, são todos os problemas que nós temos decorrência desse sistema nosso fragilizado e fragmentado. Né? Um exemplo muito prático aqui no Brasil, dois na verdade, né? Primeiro é porque a McDonald's é o único lugar do mundo que ela não vende sorvete, né? Aquele casquinha que a gente come lá, o milkshake, isso não é sorvete. Eles reenquadraram como sobremesa láctea por conta da tributação. Então mudaram a composição do produto para baixar o peso da carga tributária. E nós temos também o caso aí da Nestlé, né, que mudou aí o Serenata de Amor, né, o Sonho de Valsa, eu sempre confundo com os dois, mudou de chocolate para biscoito, né, de bombom, né, para biscoito, mudou a embalagem para também diminuir carga tributária, justamente em decorrência dessa fragilidade que a gente tem e da instabilidade. E tudo isso, então, tem um custo tributário. Como que isso vem, então, para a reforma tributária?
A ideia foi tentar simplificar o sistema, resolver os problemas do sistema e ter uma tributação mais simples, tá? Um dado que não está aqui, mas que também é irrelevante e foi citado na reforma, é que as empresas do Brasil gastam em média 2,5 vezes mais com contabilidade do que as empresas da OCDE. Ou seja, as contabilidades do Brasil gastam, na média, 2,5 vezes mais tempo para calcular a tributação e pagar a tributação correta de uma empresa do Brasil que qualquer outro país da OCDE. Justamente por conta disso, eu tenho 15 declarações municipais, eu tenho infinitas declarações estaduais. Quando eu passo para o âmbito federal também, a contabilidade tem que atender isso tudo. Não é à toa que foi criado um sistema chamado Simples Nacional, há mais de 20 anos atrás, para tentar criar um sistema mais simplificado para as empresas aí que atuam, empresas pequenas, né, ME e EPP, e ainda assim não é simples. Ele pode ser simples a forma de pagamento. Você declara lá um valor X, no PGDAS tem uma guia para pagar, perfeito. O cálculo por trás daquilo, a fiscalização, a estrutura, de simples não tem. Mas ainda assim, para o empresariado é muito bom. Então, qual foi a sistemática da reforma como um todo? Tentar resolver todos esses problemas. Tá? Para isso, o que foi feito? Foi introduzido no Brasil o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado. O IVA é o que a gente tem assim de melhor sistemática tributária no mundo. Já é usado na Europa há bastante tempo, é usado nos Estados Unidos, é usado no Japão, China também começou a implementar em vários segmentos. Qual que é a lógica? Sempre que eu estou tributando sobre consumo, eu tributo cada etapa da operação. Então vamos lá. Alguém comprou chocolate para fazer bombom. Então comprou chocolate de 10, vai vender o bombom de 300. Quando ele vai vender o bombom de 300, ele vai pagar apenas a diferença dos 200, que é o que ele agregou. Tudo aquilo que foi pago anteriormente, ele vai absorver. Só que além disso, para vender o bombom de 200, ele teve que ter embalagem, ele teve custo com outros insumos, agora ele teve que acrescentar leite. Então ele não vai simplesmente tributar somente os 200, né, que é a mesma lógica, até um pouco parecida com o ICMS. Mas ele vai poder também fazer a dedução de tudo que ele usou, né, para incorporar naquele produto. Porque afinal de contas, eu estou tributando apenas o que ele está agregando. Tá? Então, quando ele compra leite e coloca no chocolate, ele já está pagando a tributação do leite. Se ele inclui o leite no chocolate e vai vender o chocolate agora ao leite a R$ 300 e está pagando novamente a tributação sobre os 200, ele está incluindo a matéria-prima do leite dele ali. Então, ele está pagando imposto sobre o leite duas vezes. E assim com vários outros insumos. Né? Então, foi criado o IBS e a CBS. Por que não foi criado um único IVA? Tá? Porque os estados e municípios não concordaram. A gente sabe que sentar na mesa para discutir com a União é sempre muito difícil, porque a União é quem decide no final das contas. Tá? Então, o que os estados que preferiram fazer, votaram e brigaram para isso, que é ter um espaço onde eles consigam sentar e decidir. Né? Então, foi criado o IVA dual. Quem que perdeu no final das contas? O município, que perdeu representatividade, perdeu poder aí de legislação sobre um fato gerador que é seu pela própria Constituição. Então, nós temos o IBS, que ele é de competência compartilhada entre estados e municípios, e nós temos a CBS, que é da União. Além disso, foi criado o imposto seletivo, que é uma espécie de sobretaxa, né, aos tributos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Como eu disse, a seletividade já é uma prática utilizada há muito tempo pelo ICMS. Então, sempre que nós temos qualquer tributação, por exemplo, do perfume ser mais cara que uma barra que um pacote de arroz, né? Isso já é aplicado no ICMS hoje, é aplicado no IPI há bastante tempo, que é você tributar mais, né? Quanto menos essencial for o produto. Então, quanto mais essencial for o produto, menos você tributa. Foi criado o imposto seletivo, então. Daí porque algumas pessoas chamaram de imposto pecado, né? Porque agora aquele chocolate que é muito gostoso, mas ele é cheio de gordura, cheio de conservante, ele vai ter uma taxa a mais, além da tributação adicional, só porque ele faz mal à saúde. Críticas, considerações à parte, é assim que foi posto a nova sistemática. E qual que é um ponto-chave para acabar com a guerra fiscal? Tributação agora no destino. Vamos pensar aqui, pessoal, a título de banco, tá? Nós, Sigcorp, temos um sistema para fiscalizar banco. A tributação do banco é onde? Local de estabelecimento prestador. É as agências sediadas no município. Mas a gente tem identificado, principalmente nos últimos anos, aí, com o Nubank crescendo bastante,
Bancos digitais como o Inter, como o Neon, como C6 Bank, como diversos outros. Tem uma miríade de bancos hoje também, né? Que estão todos sediados, na maior parte das vezes, em São Paulo, com clientes no Brasil todo. Então, o cliente está lá em esqueci o nome, Caraguatatuba, está em Lajinha, está em Jequitinhonha, né? Está em Caracol, no Piauí. O cliente está lá. Mas se a agência está sediada em São Paulo, vai tributar onde? São Paulo, lá em Barueri, lá em Taubaté, onde que um banco estiver sediado. Agora, no destino, eu tenho que a arrecadação vai para onde? Para onde o consumidor final está. Isso é muito bom porque eu vou o quê? Disseminar a arrecadação tributária agora. Tá? Então, todo serviço a título de IBS e ISS vai ser tributado onde o consumidor final está. Isso vai provocar que várias prefeituras pequenas hoje, né, e são regiões menos industriais, que praticamente não têm arrecadação própria, passam a ter. E, em contrapartida, os municípios hoje que são campeões de arrecadação vão ter sua arrecadação diminuída, porque agora eu vou distribuir isso aí em âmbito nacional. Simplificando, então, eu tenho o IVA dual, que é essa sistemática de sempre tributar o valor agregado, foi dualizado, né, para tentar atender a conformar, melhor dizendo, ao Pacto Federativo Brasileiro. Então eu tenho a CBS, que é a substitui, na verdade não é bem substitui o IPI, tá? O IPI ele foi emagrecido, mas continua existindo. Que ela substitui a PIS, a COFINS e o IPI, em via de regra. E nós temos a IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS, respectivamente estadual e municipal. Então, o que que eu tenho, na verdade? Antes, eu tinha ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. Depois, eu passo a ter IBS, CBS, Imposto Seletivo, e o IPI ele continua existindo para as empresas que estão na Zona Franca de Manaus. É tanto que quando a gente vai ver a legislação, ela fala assim: a partir de 27, a alíquota do IPI vai ser zerada. Zerada. Mas é diferente de deixa de existir. Então, no final das contas, eu tinha 5 tributos e eu tenho agora 4 tributos. Simplificou quantitativamente, mas nem tanto. Nós vamos ver agora a respeito da sistemática para entender o que aconteceu. Então, esse slide, eu acho ele bem prático, esse gráfico, na verdade, eu acho ele bem prático porque a gente tem entrado em contato com várias empresas, vocês se já não receberam, vão receber agora, um contato por e-mail da empresa, informando sobre mudanças específicas que estão tendo no sistema, tá bom? Vou mostrar elas aqui hoje também. Nota fiscal de serviços tomados não vai existir mais, porque agora vai vir tudo ambiente nacional, exceto para importação de serviço. Emissão de nota via arquivo também não vai existir. Então a gente tem muita empresa chateada, não. Vocês estão me impedindo de trabalhar, vocês estão me forçando a contratar um sistema, me forçando a fazer. Enfim, a gente entende esse tipo de reclamação, mas não é a gente. Começa com a Receita. E assim, sendo bem honesto, empresas que não estão preparadas para mudança, fecha as portas. Não tem jeito. Porque olha só, 26 agora, eu tenho várias alterações. Vocês estão vendo. Implantação da nota nacional. Eu tenho a alíquota teste para IBS para CBS. Agora, 27. O que, que eu tenho? Né, para começar em 27, mas já em 26 também, que vai ser o quê? CPF, CNPJ, desculpa, CNPJ alfanumérico. Empresa CPF com obrigação de ter CNPJ. Extinção do PINS da COFINS. Eu já mudo agora a alíquota da CBS e da IBS. Eu já vou aplicar IPI, já vai ter a alíquota zerada. Imposto seletivo já começa a operar. As empresas vão ter que se preparar também. Vão ter que se prepararem contabilmente, tributariamente e estrategicamente. Vão ter que montar seu plano de negócio. Aí eu pergunto, vocês que estão acompanhando a reforma também, o regulamento, onde é que está? Não saiu. Esse ano, duvido que saia. Vai sair ano que vem. Na forma como está estruturado o PLP 108, vai mudar muita coisa. Significa que para 27 nós vamos ter que adequar de novo para aquilo que o regulamento está prevendo. Para 28 é uma carta branca, ainda não sabemos ainda. O que está posto é isso aqui. Né? 29, eu já começo a ter as alíquotas fixadas aí, padrão do Senado. Tanto para IBS quanto CBS, alíquota de referência. Então, as alíquotas do ISS e do ICMS já começam a diminuir. E do IBS começa a aumentar. Vamos ter que ajustar o sistema também.
até 2033 que o sistema tiver posto, vamos ter praticamente uma reforma por ano, né? Eu estava vendo um curso da Receita e o pessoal falou isso, ó, não é uma reforma tributária, são 8 reformas tributárias, que você vai ter uma por ano. As empresas vão ter que se adequar, o município vai ter que se adequar, a gente como fornecedor de produto para o município teremos que nos adequar várias e várias vezes até o sistema estiver posto. Esse tipo de coisa ninguém fala, né? Na discussão do Senado ninguém prevê, mas vamos ter que nos adequar, tá? Então, fazer as coisas como a gente sempre tem feito não vai dar muito certo mais, porque agora a Receita está nos forçando a mudar, tá bom? Então, artigo 156A, né, que uma lei complementar, foi a lei complementar 214, tá? O que que nós vamos ter aqui a nível de simplificação? Princípio da neutralidade. A ideia não é que a carga tributária aumenta. Olha só, a ideia não é que a carga tributária aumenta. Como que nós vamos saber isso? Através de cálculo. Por isso que agora 26 temos que calcular IBS e CBS com a alíquota de teste, temos que aplicar os redutores de alíquota, porque a Receita Federal precisa saber o quanto que ela arrecada, ou que poderá arrecadar. Quando estava tendo a discussão da reforma tributária, muita gente falou assim, a alíquota média do IVA vai ser em torno aí de 28%, 27,5%, né? Alguns falavam 29%. Aí muita gente está assim, é o maior imposto do mundo, o maior imposto do mundo. Aí assim, a gente que atua na área tributária, a gente sempre brinca, né? Quem que sabe com precisão o quanto que o brasileiro paga de imposto hoje? Ninguém sabe. Nem vocês que são contadores sabem. Daí porque o máximo que nós conseguimos fazer é o valor aproximado de tributos. Porque não dá para calcular. Primeiramente que a tributação é por dentro. Então todo o insumo já está tributado, você inclui na carreira, na produção, e você não consegue mais disseminar o quanto que você está pagando de cada coisa. Toda tributação é fracionada pelo tipo de produto. Eu vou pegar pelo CFOP, pelo NCM, eu vou criar uma infinidade. Aí você pega a tributação bifásica, a tributação monofásica, depois você cobra o tributo agora, lá na frente você tem direito à restituição. Aí é substituição tributária para frente, para trás de ICMS, é crédito do IPI. Assim, no final das contas, qual que é o valor real que a gente está pagando? Ninguém sabe. É uma consequência da complexidade do sistema tributário brasileiro. Daí porque a simplificação é foco nessa reforma. Pessoal, não estou dizendo que conseguiram simplificar, não. Vocês estão vendo aqui que não está simples. O que as empresas e a gente vamos ter que se adequar para a emissão da nota nacional, parece que lá em 33 vai ficar muito bacana. Parece. Não sei. Quem sou eu para dizer que vai melhorar ou vai piorar? O que eu sei é que agora a gente tem muita coisa para fazer. Agora, algumas coisas resolveram, pelo menos a âmbito de legislação. Eu não tenho mais que analisar se a alocação de serviço é pura, se tem material, se não tem material, se tem serviço, se não tem serviço, construção civil, se o transporte é municipal, esse é municipal, e se foi no meio. Acabou. Tributo sobre tudo, né? Qualquer tributação, qualquer atividade econômica envolvendo bens ou serviços, agora ela é tributada pelo IBS. Isso simplificou. Então, aqueles dificuldades, aquela regra tênue, zona cinzenta, onde que é o ISS, onde começa o ICMS, não tem mais objeto, perde tudo objeto agora com o IBS, tá? Agora, a nível de legislação, simplificou também? Simplificou. Terá legislação única e uniforme em todo o território nacional. Pessoal, tudo que envolve ISS, Prefeitura de Marília ainda responde para vocês. Se é problema de legislação, se é falta de regulamentação, tudo é Marília. Agora, tudo que é IBS, eu não tenho regulamentação aqui ainda da DERE de serviços bancários. Vou ligar para a Prefeitura de Marília e pegar a informação. Não adianta. Não adianta, o município não tem condição de fazer, porque a legislação é única no território nacional. O que for definido lá em cima é para o Brasil inteiro. Daí é porque a prefeitura perdeu espaço, ela perdeu competência tributária. Não, a interpretação correta é assim, né? A prefeitura permanece competente para fiscalizar e arrecadar. Ela perdeu a competência para legislar, tá bom? Então, cada ente federado fixará sua alíquota própria por lei.
Perfeito. A alíquota fixada pelo ente federado na forma do inciso 5 será a mesma para todas as operações com bens materiais ou imateriais. Ou seja, não tem mais alíquota municipal 305, alíquota 5%, 1401, alíquota 2, 1503, alíquota 5 de novo, 1714, alíquota 3. Acabou. Padronização. É uma alíquota municipal, tá? Que é a única coisa que o município poderá fixar. Ele poderá utilizar a alíquota do Senado Federal, a título de referência, ou ele poderá criar a sua própria. Se ele criar a sua alíquota própria, ele vai ter que enviar depois um cálculo para o Tribunal de Contas mostrando como que ele chegou naquela alíquota. Porque vocês se recordam aqui, ó, princípio da neutralidade. Ele não pode querer colocar uma alíquota para aumentar a sua arrecadação. Não agora. Até a transição ficar completa, não. É para manter apenas. Tá? Então, a alíquota única em todo o território nacional. E como que vamos calcular a alíquota em cada operação? Está aqui, ó. Será cobrado o somatório das alíquotas. Então, o município fixou a alíquota em 3%. Tá? A alíquota do estado é 15%, da União é 8%. Eu pego 15 mais 8 mais 3, eis a alíquota final daquela operação. É assim que vai ser operada a sistemática do ICMS, do IBS. Qual que é a vantagem disso? Eu vou ter todas as alíquotas salvas no único lugar. Olha que bacana. Isso é simplificação. Eu vejo. Nosso sistema, por exemplo, tá? Como que vai funcionar? A própria Receita tem orientado isso. Nós vamos ter duas tabelas de alíquota. Uma tabela municipal, pegando todos os municípios do país, né? Isso lá em 28, 29, 30, quando começar a ter a alíquota do IBS e CBS, tá? Agora fica fixa. Mas vai ter uma tabela com todo ente federado do Brasil com sua respectiva alíquota, né? Então, quando vocês aí estão emitindo nota lá para Jacareípe, né? Tá? Lá no Pernambuco, salvo engano. Vou emitir nota para lá, o sistema já vai entender, olha, se o tomador está lá, a alíquota é X, eu somo aqui, tem a alíquota DBS, CBS. Então, isso vai simplificar, tá? Mas veja que não é simplificar, é diferente de ser simples. Então, eu vou ter uma alíquota estadual, 26 estados, mais Distrito Federal, 27 alíquotas, 5.670 alíquota municipal, porque o Distrito Federal ele acumula, né, competência acumulativa, competência de estado e município, então vai ter duas alíquotas, que vai ser operacionalizado como uma, né, mas legalmente tem duas. Então eu vou ter praticamente 5.600 alíquotas. Mas veja, 5.600 alíquotas é muito menor do que 100 mil. E hoje tem muito mais que 100 mil alíquotas no Brasil inteiro, comparando cada segmento de atividade. Sem contar aquelas atividades, né, que você não sabe se a construção civil é manutenção. Vou fazer instalação de um portão de ferro. É casa zerada? É casa nova? Entra como 702. Ah, não, a casa já está feita. Aí eu vou fazer o quê? É 1401, que é manutenção. Acabou essas discussões. Né? Eu tinha um município, por exemplo, temos ainda, né, que ele faz a fiscalização certinha desse tipo de coisa, porque 705 ali está 5%. 1401 é 3%. Então, se é manutenção ou é construção civil, faz diferença. Né? Então, tinha toda a fiscalização. Esse tipo de atividade agora perde objeto. Daí porque as procuradorias municipais, a fiscalização municipal, melhor dizendo, vão ter que se adequar. Então, em última instância, a reforma está sendo mais benéfica para vocês, empresas e contadoras. Em 33. Até lá, vocês estão de cabelo em pé como todo mundo, né? Porque a gente tem que se adequar. Então, veja, pessoal, fatos geradores, base de cálculo, hipótese de incidência, imunidade, tudo é padronizado. Não tem mais a possibilidade da prefeitura criar um regime específico para determinado segmento. Acabou. Acabou. Vai acabar, no caso. Tá? Porque enquanto tem o ISS em vigor, aquele regime continua válido. Para o IBS, não. Tá? É tudo padronizado. Então, vamos lá. Estrutura normativa. Mesma estrutura normativa, mesmo ente instituidor. União. Onde que nós vamos resolver agora pendências e antinomias envolvendo o IBS? Comitê gestor, tá? Comitê gestor. Basicamente é isso. Toda a regra matriz de incidência tributária, então, lá aquela estrutura do Paulo de Barros, né? Qual que é o objeto material, objeto temporal, objeto espacial, a alíquota, base de cálculo, sujeito ativo, sujeito passivo, tudo quem define agora é a União. Tá? O que o município tem?
competência de arrecadar e fiscalizar, que isso ele mantém. É bem semelhante ao que nós temos hoje com o Simples Nacional. Tá? Então, a nível de transição, 23 foi a emenda constitucional 132. 25 nós tivemos a lei complementar 214. Era para 25 também, essa imagem que eu tirei aqui é da apresentação que a Receita Federal fez lá em 23. Eles que disponibilizaram isso aqui em 23. E disseram que 24 e 25 seríamos o quê? A regulamentação. O PLP 108 não saiu, vai sair em 26, né? Mas 26 nós temos a alíquota de teste de 0,9% para a CBS e 0,1% para o IBS, né, compensáveis aí o PIS e COFINS com outros tributos. Nós já temos várias ações judiciais, inclusive algumas no STF, analisando isso aí. Se tem bis in idem, se não tem bis in idem, o que compõe base de cálculo do que. Ainda há coisas, zonas cinzentas a serem definidas. Tá? Mas nesse momento o que a gente segue é o que está na lei, pura e simples, interpretação mais literal. É isso que eu estou apresentando para vocês agora. Então, 27, nós temos mudanças. 29 a 32, eu já começo diminuindo as alíquotas do IBS, do ISS, do ICMS, aumentando da CBS. Para 2033, a gente ter definitivamente a virada do sistema. Tá? Pelo menos para as empresas. Mas até lá, o que é que eu tenho, pessoal? 2 cálculos, fazer aqui para ver meu número. 2 cálculos na mesma operação. Eu tenho uma regra de cálculo para ISS, isso aqui não mudou, continua seguindo a legislação de Marília. Outra regra de cálculo para o IBS. Tá? Por quê? Vamos lá. No ISS, as deduções são exceção. Mas para o IBS e CBS, a dedução ela é praticamente a regra. Porque eu posso deduzir meus insumos, posso deduzir várias coisas, a gente vai mostrar aqui mais na frente. Então, como que vai funcionar? Ah, e mais importante, o ISS ele é deduzível, né? Na verdade, ele tem que ser deduzido da base de cálculo da CBS e do IBS, né? Ou seja, para poder calcular o IBS e CBS, primeiro eu tenho que calcular o ISS. Então, a nossa nova tela de emissão vai ter lá, vai preencher todos os campos da nota fiscal, vai mudar nada. Quando você clicar em emitir, vai aparecer assim, falta clicar os novos campos da reforma tributária. Aí vai aparecer o botãozinho assim, IBS, CBS. Quando você clicar, vai aparecer para você todos os novos campos. Nós fizemos assim para não ter que colocar tudo numa tela só e dificultar muita coisa. O que você vai ter que colocar nesses campos? Tudo aquilo que a Receita está dizendo agora que é obrigatório. Vou mostrar para vocês no final. E isso são muitas coisas, dependendo de cada segmento de atividade. Daí porque eu vou passar a informação para vocês, já para vocês irem se antecipando do que vai precisar ser feito. Tá? Preencheu aquilo ali, o sistema vai calcular IBS, CBS, e aí você vai conseguir emitir a nota. Emitiu a nota, você vai conseguir imprimir ela na hora? Não vai, tá? Você tem que esperar pelo menos 1 minuto para imprimir a nota. Por quê? O que nós pensamos? Eu estou antecipando o que eu vou falar mais na frente, tá? Mas só para vocês entenderem comigo aqui. O município de Marília optou por manter a utilização do emissor próprio. Isso significa que vai emitir nota no município e o município, no caso a Sigcorp, vai encaminhar para o emissor nacional. Tá? O que as empresas e contabilidades têm que fazer? Nada. Quem vai fazer isso é a prefeitura com o município. Desculpa, o município com a Sigcorp para encaminhar para o emissor nacional. Mas quando eu emito a nota para o emissor nacional, ela gera um validador, né, que é a chave de acesso, e a partir daquele momento você imprime a nota com o layout nacional. Só que a nota de Marília ela tem um layout municipal. Qual seria a consequência disso? Eu teria 2 notas fiscais no mesmo fato gerador. Isso gera uma coisinha chamada insegurança jurídica. Sem contar aquele risco de você ter uma nota impressa aqui, que por algum motivo foi rejeitada no ambiente nacional. Nós vamos ver que isso vai poder acontecer. O que nós optamos por fazer então? Você vai fazer no sistema uma espécie de DPS. Vai emitir a nota. Com 1 minuto, nós vamos à Receita Federal, validamos a nota e voltamos para você com a informação, imprime a nota. Aí você vai imprimir a nota no layout de Marília? Não, vai emitir a nota no layout nacional. A gente vai copiar as informações que tem no layout nacional dentro do município. Para quê? Evitar confusão. Pessoal, o agente, e aqui eu não tô sendo hiperbólico, estou sendo bem franco mesmo. Dúvidas e confusões sobre a reforma tributária é o que a gente mais tem. Nós participamos dos grupos de apoio, do grupo de estudo, né, o grupo técnico da reforma tributária, e o que mais vê é dúvida.
Dúvida. E o que a gente quer evitar é mais dúvida em vocês. Então, aquilo que para a gente já está claro que a gente consegue simplificar, vamos simplificar. Então, é apenas uma nota fiscal, que vai ser impressa no município, já validada na emissão nacional. Pergunta: emiti minha nota e depois de um minuto não consegui imprimir. Percebam que no histórico de emissão vai aparecer a mensagem de erro. O que foi aquilo? Aí nós vamos analisar, vamos corrigir, juntamente com a prefeitura e a gente. Ah, é seu cadastro que está desatualizado. Tem que corrigir. Tá? E isso é muito importante, tá, pessoal? Empresas que estão com informação divergente daquilo que está atuando na Receita Federal. Acabou. Contadores, aquela empresa que está baixada na Receita e continua emitindo nota na prefeitura, acabou também. Aquela empresa que teve alteração no quadro societário, razão social e atividades, que alterou na Receita, mas esqueceu de procurar a prefeitura, vai conseguir emitir nota? Porque na hora que a gente enviar a informação, vai dar rejeição por divergência de dados. Então vai ter que ajustar a informação aqui, cancelar o RPS e enviar de novo. Se for uma alteração fácil de fazer, talvez o próprio arquivo consiga ser enviado, mas vão ser exceções. Tá? Vamos avançar um pouco mais no próximo slide. Então, o que eu já afirmo para vocês? Mesmo fato gerador, duas bases de cálculo, dois cálculos diferentes. Duas alíquotas, evidentemente. Né? Inclusive, o sujeito passivo e o sujeito ativo também muda. Porque no IBS a regra é no destino. Do ISS a regra é onde? Na origem. Então você vai ter responsáveis diferentes pelo pagamento do IBS e pela CBS. É claro que em 26 ninguém vai pagar IBS e CBS ainda, mas já vai estar lá escrito quem que deveria pagar se fosse devido, tá bom? E nós vamos ver também que essa alíquota de teste não é também só de teste assim. É o próximo slide, tá? Empresas optantes pelo Simples Nacional precisam destacar IBS e CBS já em 26? Nesse primeiro momento, não. Nesse primeiro momento, não. Por quê? A partir do ano que vem, contadores fiquem espertos, salvo engano, a partir de abril, vai sair o prazo para vocês escolherem dentro do Simples Nacional do PGDAS. Vocês vão querer recolher IBS e CBS por dentro do Simples ou por fora do Simples. Se for por dentro do Simples, não há opção de creditamento. Se for por fora do Simples, há opção de creditamento, mas vai ter que pagar do mesmo jeito. Tá? Mas vai ter a vantagem. O que compensa mais? Vocês vão ter que analisar para o cliente de vocês, tá bom? Isso para 2027. Para 2026, a gente não vai destacar nada referente a IBS e CBS para as empresas optantes pelo Simples, porque não é obrigatório e o próprio segmento não está tendo essa obrigação. Contudo, os novos campos do padrão nacional têm que ser informados. Dá um exemplo para vocês. Atividade e eventos. Quem aqui trabalha com o grupo 12, tá bom? Quem trabalha com o grupo 12, a partir do momento que nós estamos enviando a nota fiscal para o ambiente nacional, dizendo que a atividade é do grupo 12, vai abrir todo um leque de novos campos para preenchimento. Quais são esses campos? Tipo de evento, público do evento, local que o evento vai ser realizado. Muitas vezes vocês já preenchem isso no campo descrição da nota. Só que agora vai ter que fazer o quê? No campo específico. Ah, Alexander, mas você está me dizendo então que eu vou ter que preencher, se eu estou emitindo a nota dentro do sistema, eu vou ter que emitir dentro do sistema esses campos. É. Então todos os campos vão estar lá. Se for atividade de eventos, esses campos se tornam obrigatórios. Ah, não é atividade de evento. O campo não é obrigatório. Tá? O que nós queremos fazer? O que nós queremos fazer para vocês? É deixar tudo isso automatizado, como hoje acontece dentro do município. Tá? Para 1º de janeiro, acredito que isso não será possível, pela dificuldade de regras que tem, pela complexidade do empreendimento e pela quantidade de clientes que a gente tem. Os campos estarão lá, tá? Vai ter notas explicativas dizendo quanto que é obrigatório e quanto que não é. O que a gente conseguir travar para evitar erro, nós vamos fazer, tenho certeza disso. Tá? Então, com o tempo, isso vai ser ajustado. Então, 2026 inteiro é tempo de ajuste e melhoramento da solução. Tá? Mas já saibam disso. Agora, olha o pulo do gato aqui. Artigo 348 da Lei Complementar 214, parágrafo 1º. Fica dispensado o recolhimento do IBS e da CBS relativo aos fatos geradores ocorridos no período indicado. Olha o que o caput está dizendo. 1º de janeiro a 31 de dezembro de 26, ano que vem. Os sujeitos passivos que cumprirem as obrigações acessórias previstas na legislação.
Ou seja, você é um sujeito passivo que não cumpriu as obrigações acessórias e emitir nota fiscal no padrão nacional é uma obrigação acessória. O que vai sobrar para você fazer em 27? Recolher IBS e CBS. Tem que destacar. Tem que destacar. Aqui, dentro da Sigcorp, se você não é optante pelo Simples Nacional, IBS e CBS já vai ser obrigatório. Tá? Então vocês vão ter que informar. Tanto emitindo diante do sistema, tanto lá no Missão Nacional. Justamente para evitar erro de 27, vocês serem notificados pelas empresas, pela Receita, vai ter que pagar IBS e CBS. Tá bom? Isso aí computado. Então, embora ela é teste, não é teste, tá? Pegadinha. Literalmente, assim, para não ficar no gíria, né? Isso aqui é uma peculiaridade técnica que está acontecendo referente ao destaque do IBS e CBS e ao cumprimento dos demais campos, tá? Tem que cumprir tudo. Daí porque a Sigcorp está aqui para deixar o sistema parametrizado nessa sistemática, tá? No final das contas, então, a gente tem simplificação? Temos simplificação. Tem pelo menos redução de um imposto, tá? Temos simplificação do ambiente nacional. E aqui é mais importante. Um outro ponto. Eu falei que vocês, a respeito da base de cálculo da alíquota, né, vai ser tributado só o que foi agregado naquela operação. Logo, tem o direito de compensar o que foi da operação anterior. Deduzir, né? Como que eu consigo fazer isso? Contadores, olha hoje como que vocês trabalham. Vocês têm Marília, vocês devem ter um RP de vocês, né? Com um web service que utiliza Tá Bom Abraço desse jeito. Você tem outro cliente em outro município que não tem para dar um abraço. Você tem um município com nota de papel. Aí você vai tratar insumo que é feito pelo Estado, que já é outra sistemática. Como que vocês vão identificar se tudo isso vai estar no mesmo lugar para fazer dedução? Deduz o quê? Ia virar o quê? Não ia, na verdade. Né? Não ia conseguir fazer nada. Como então que essa dedução será operacionalizada? Via ambiente de dados nacional. Tudo tem que estar no ambiente de dados nacional. É curioso isso, porque o ambiente de dados nacional, o ADN, ele é um convênio de 2022. Ou seja, ó, antecede mais de um ano a reforma. E as discussões para a implementação do ADN são gemelares, né? Nasceram juntas com o Simples Nacional, lá em 2003, 2004. Só que demorou para caminhar, ficou parado, vocês sabem política como funciona. Só em 22 a gente teve aí um convênio da ADN. Qual que era a lógica? O município não era obrigado a partilhar seus dados, mas a partir do momento que ele aceitava o convênio e partilhava os dados, ele tinha um benefício de poder consultar o que todos os municípios na ADN faziam, com o tomador ou prestador do seu município. Né? Com a Lei Complementar 214 ficou obrigatório. Então todo município tem que aderir ao ADN. Então todo município do Brasil tem que enviar as informações para lá. Logo, aqui na Sigcorp, a gente tem duas integrações. Uma de envio, uma de recebimento. Envio. Vamos enviar de 1 em 1 minuto todas as notas prestadas no município. Vai para a Emissão Nacional. De 1 em 1 hora, esse prazo estabelecido pela Receita, nós vamos o quê? Pegar as informações que estão lá e alimentar a base municipal. Tá? Então, todas as notas, inclusive, se já não estão aparecendo para vocês, vão aparecer agora. Nós já estamos importando o histórico de 22 para cá. Né? Eu estou até falando 23 para cá, porque poucos municípios aderiram em 22. Mas 23, depois que o MEI se tornou obrigatório usar o ambiente nacional, usar o emissor nacional, na verdade, vários municípios fizeram a convênio para compartilhamento de dados. Né? Então, de 23 para cá, todas as notas dos MEIs sediados no município já vão aparecer dentro do sistema. E notas fiscais tomadas por empresas de Marília, cujo tomador esteja sediado do município que já compartilha os dados com o ambiente nacional, também vai aparecer aí dentro do sistema da Sigcorp para vocês consultarem, tá bom? Então, eu só vou conseguir fazer essa sistemática unificada com todas as informações do ambiente. Daí porque não pode ter delay, tá bom? Então, eu tenho agora a nota nacional. Então, vamos lá. A nota nacional, né, modelo nacional, é apenas uma única nota para o Brasil inteiro? Não é. Tá? Pode até ser que seja, que a ideia é simplificar tudo para ter um único documento de qualquer operação. Ainda não é. Então, hoje, nós já sabemos, tem até aqui, ó, ou haverão mais, não sei, né? A Receita não publicou ainda. Mas o que nós temos?
Nota fiscal ao contribuinte, nota fiscal ao consumidor final, fornecimento de energia, comunicação, pedágio, que a NFSE Via, que por sinal foi criada agora, tudo já existe, tá? E nós temos a nota fiscal modelo nacional, que é o que a gente está apresentando para vocês agora. Beleza? Agora, só aqui eu tenho uma infinidade de documentos fiscais. Estou simplificando? Estou. Porque antes eu tinha 5.700 e tantos documentos fiscais que eram um para cada município. Agora eu tenho um para o Brasil todo. É simplificação, tá? Mas não é uma simplificação de um único documento. DERES, tá? Declaração Eletrônica de Regimes Específicos. Bancos, seguros, cartão de crédito, aposta, possivelmente. Tudo terá uma DERE, que é uma Declaração Eletrônica de Regime Específico. Como que vai funcionar? Ainda não sabemos, porque até onde eu olhei, a Receita não divulgou esse layout. Então, quem aí faz contabilidade de bancos? Não sei se tem algum banco aqui nos ouvindo, tá? Teremos mudanças significativas aí no Sigcorp Bancos, porque hoje nós trabalhamos com a Desif, né, que utiliza uma sistemática própria. A Abrasf também tem uma Desif deles, com uma sistemática própria. Todo mundo agora vai ter que se adequar ao padrão nacional. Então é uma única declaração para o Brasil inteiro. Para os bancos vai simplificar. Mas o que vai ter nessa declaração? Ainda não sabemos. Novos documentos fiscais, né, que por sinal estão sendo bem polêmicos. Já sabemos que teremos aí documentos fiscais para compra e venda de imóveis. Documento fiscal para locação de bens imóveis. Vai ter. E locação de bens móveis. Ah, Alexandre, como é que é isso? Eu emito nota de locação. Como que eu vou fazer? Nesse momento, fica do jeito que está. Porque nós não temos ainda a regulamentação. Tá? Assim que tiver a regulamentação, nós vamos alterar e vamos estar comunicando todo mundo. O que muda imediatamente, tá? Nós já, com os anos, nós já fomos fazendo tratamento disso dentro do sistema, mas algumas coisas sempre ficam de fora. Muitos municípios permitem que as empresas de locação emitem nota fiscal. Aí ele emite a nota fiscal com o código 301 vetado, né? Agora, nós vamos ter que alterar para o 99, que a empresa continua emitindo nota. Se o município obriga, vai continuar sendo obrigado, não muda, tá? No âmbito do ISS. Não é incidente do ISS, não importa, mas é uma obrigação acessória criada pelo município. Só vamos fazer o disparo com um código diferente. Então, mesmo que você selecione lá 301 ou 300, cada município tem um jeito diferente, na hora de você imprimir a nota vai estar com 99, tá bom? Essa é uma diferença para a locação de bens móveis, tá? Desde que não tenha aí fornecimento de serviço. Então, só confirmando que eu já tenho falado com vocês, qualquer operação onerosa, né, ou seja, que tenha fins financeiros, tenha lucro, com bens ou serviços, seja locação, seja mútuo, licenciamento, cessão, tudo vai estar incluído aí dentro do IBS. O Rafael Giannini perguntou: e no caso de compra e venda de imóveis? Rafael, não sabemos como vai ser, mas teremos uma declaração obrigatória nesse sentido. Eu imagino, tá? Aqui sou eu, Alexandre, imaginando, tá? Que vai ser via o próprio cartório, tá? Com uma parte da prefeitura para validar a informação. Porque ano que vem, lembra que eu mencionei no comecinho, vamos ter várias reformas? Ano que vem, a partir do ano que vem, na verdade, começará a implementação do CIB e do Sinter. O que é o CIB e Sinter? São cadastros nacionais de informação de imóveis e de empresas. Qual que é o objetivo? É evitar vários cadastros muitas vezes diametralmente opostos da mesma informação. Hoje, cada município tem o seu cadastro mobiliário e o seu cadastro imobiliário. Muitas vezes com informações desatualizadas, com informações às vezes incompletas, né? A gente trabalha em implantação, a gente sempre pega cadastro municipal sem CPF, ou então eu tenho 3 cadastros com CPF diferente, às vezes pego o cara é casado em comunhão universal, aí coloca o nome do cara com o CPF da esposa. Tem, muito assim. Então a partir de 26 vai ter o quê? Uma centralização. O que vai acontecer? Fraude, sonegação envolvendo imóveis vai diminuir, porque agora os credores vão poder consultar uma única base nacional e vai ter informação de tudo, sincronizando cartórios e prefeitura da propriedade daquela pessoa. Isso é bom para quem é credor. Ponto negativo.
tá? Não vai ter como fugir do imposto de renda. Então, a gente que tem cliente que atua e, eu conheço várias pessoas assim, tem patrimônio de imóvel mais de 5 milhões. Nunca pagou o imposto de renda, porque sempre foi na informalidade, a pessoa tem renda, nunca foi declarada, é o pequena fazendinha, é o pequeno lote, agora vai estar tudo declarado. Então, para a prefeitura, o que vai mudar? Só no repasse do imposto de renda lá na frente, que a prefeitura recebe uma migalha do imposto de renda, vem para ela depois a título de transferência tributária bem pequena, vai ganhar só nisso. Mas a Receita Federal vai acompanhar essa fiscalização, tá? Então, ainda não está obrigatório, mas vai ser. Quando? Não sabemos. Tínhamos até uma preocupação de já ser obrigatório para 1º de janeiro. Aí teve uma entrevista do presidente da Receita para aquela revista Reuters, onde ele disse que para 1º de janeiro não ia dar tempo. Tá? Então estamos aguardando ainda como que vai ser. Inclusive para aluguel, né? Inclusive para aluguel. Aquele proprietário que aluga o aluguel ali, que tem um aluguel que o contrato de papel simples, né? De boca, muitas vezes, que está recebendo ali 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 de receita de aluguel, a partir de agora também vai ter uma declaração para aluguel de bens imóveis. A malha está só se estreitando, tá? Como que isso vai acontecer? Não sei. Quando? Ainda também não. Mas sabemos que vai, em algum momento vai. Antes isso não era nem pensado, agora já tem base legal para ser implementado, tá? O layout deve vir em breve. Eu acho que até o fevereiro, março do ano que vem a gente já tem isso concreto, quando que vai começar e como que vai acontecer. Eu estou imaginando, tá? Mas vamos seguindo aí. Sempre que a gente está aí recebendo informações, a gente está compartilhando com os nossos clientes. A Sigcorp lançou um informativo nesse ano de 2025. Então, sempre que nós tivermos mudanças disso aí, estaremos comunicando a todos que se inscreveram no informativo também, tá bom? Base de cálculo, então, do CBS da CBS. Então, olha só. O valor da operação compreende o valor integral cobrado pelo fornecedor a qualquer título, inclusive valores correspondentes a acréscimos decorrentes de ajuste do valor da operação, juros, multa, acréscimos e encargos, descontos concedidos sob condição, valor de transporte cobrado como parte do valor da operação, no transporte efetuado pelo próprio fornecedor, transporte por sua conta e ordem, tributos e preços públicos, inclusive tarifas incidentes sobre a operação ou suportados pelo fornecedor, exceto as previstas no parágrafo 2º, que vai ser agora. Então, olha só, aquele restaurante ali que cobra ali, que paga para a prefeitura o preço público, né, que é a utilização de calçada, né? Tudo isso está incluído no CBS-CBS. Vai estar tudo uma coisa só. Cartórios. Não sei se tem cartórios ouvindo aqui. Notícia não tão boa, tá? Emolumentos de cartórios. Se não, ainda não tivemos uma regulamentação específica para cartório. Vai sair ainda, tá? Mas, até o momento, a interpretação que a gente tem com base no artigo 12 é que os emolumentos, repasses de fundo de compensação, recomp e tudo mais, vai incluir na base de cálculo do ISS de cartório. A partir de agora, aí vem a diferença. Para o ISS, vai incluir? Não vai. Porque para o ISS já está consolidado que é o quê? Preço do serviço, aquele valor que efetivamente fica com o cartório. Para o IBS, vai ter os descontos? Não vai. Vamos ter que modificar o Sigcorp cartórios também para ter essa diferença. Ou para aqueles municípios que obrigam cartórios a emitir nota, que também existe, né, adaptar os campos lá dentro. Porque para o ISS vai ser somente o valor que fica com o cartório a título de remuneração. Para o IBS vai ser o valor total cobrado pela transação, incluindo os encargos. Estão percebendo os dois fatos geradores, duas bases de cálculos na mesma transação? Daí porque é dois cálculos sendo feitos ao mesmo tempo. Daí porque é uma simplificação entre aspas, né? Até 33. Simplificação entre aspas. Tá? Mas o bom também é que resolveu aquela celeuma do desconto condicionado, né? E o incondicionado. A gente tem municípios entendendo de um jeito, municípios entendendo de outro. Então, o que que não entra na base de cálculo do IBS-CBS? Descontos incondicionais. O que que está dizendo que é desconto incondicional? É tudo aquilo que ocorre, como o próprio diz, é incondicional,
mas até a celebração do contrato ali, ocorrência do fato gerador. Tudo que ocorre após o fato gerador é condicional. Então, dá um exemplo. A empresa vai fazer um contrato, escola, matrícula tem muito disso, né? Ah, a pessoa tem um desconto ali de R$ 300 na matrícula porque o professor é associado a alguma coisa da escola, né? Então tem dois filhos, então tem desconto ali de R$ 300, R$ 400. Isso é desconto condicionado ou incondicionado? Na leitura que a lei está dizendo para a gente é incondicional. O fato gerador vai ser somente em cima daquele valor. Mas aí o boleto ele vence no dia 15 de cada mês. Mas tem o desconto, se a pessoa pagar até o dia 5, reduz ali 5%. Isso é o quê? Condicionado, porque eu já tenho um fato gerador aconteceu. Então, o desconto condicional, que é subcondição, que é o quê? De pagamento futuro, antecipado, independe, vai incluir na base de cálculo do mesmo jeito. Os incondicionais, não. Tá? Agora, nesse primeiro momento, nós vamos fazer crítica disso? Ainda não temos condição. Tá? Vamos deixar aberto para preenchimento. Então, quer dizer que está liberado? Também não. Prefeitura aqui na figura do Cláudio vai estar fiscalizando junto com a gente. Já temos relatórios para identificar todo mundo que lançando desconto, relatório para determinar todo mundo emitindo nota com regime especial, que está tomando o serviço. Então, tudo isso vai passar para a prefeitura para fiscalizar. Então, se a prefeitura perdeu competência de um âmbito aqui, e perdeu até função de atendimento também, porque ela não vai conseguir ajudar muito vocês, porque está tudo no ambiente nacional, vai sobrar mais tempo para quê? Fiscalizar. Então, a fiscalização da prefeitura, como também vocês estão vendo com a Receita Federal, vai ficar uma tributação mais eficaz e mais sutil, porque agora vai ter que entrar naquele pingo do i de cada transação para identificar a desconformidade, tá bom? Não integram a base de cálculo DBS da CBS. O montante DBS da CBS é incidente sobre a operação anterior, né? Então, não é tributo sobre tributo. Montante do IPI também vai ser deduzido. Dá descontos incondicionais. Agora o inciso 4. Reembolsos, ressarcimentos, ah, recebidos, valores pagos relativos a operações por conta e ordem ou em nome de terceiros, desde que a documentação fiscal relativa a essas operações seja emitida em nome de terceiro. Tá? Então isso vai ter que concluir também aí dentro da base de cálculo. Então nesse primeiro momento, a nível de base de cálculo, a gente vai deixar isso aí em aberto, vai ter os campos para as pessoas estarem preenchendo o que é cada situação. Tá? A nível que eu tenho de alíquota, eu vou ter, como eu já falei com vocês, uma alíquota para cada ente federado, tá? E dentro dessa alíquota vai ser aplicado na frente os redutores. Então, a aplicação, cadê se eu tenho um artigo aqui? Isso, artigo 15, tá? Então, a soma do ISS e da CBS em cada operação vai ser a soma do total aí da alíquota municipal, da alíquota estadual e da alíquota federal, nesse caso, né, a alíquota da União. Eu faço somatório, eu tenho a alíquota daquela operação. Então é uma alíquota por ente federado. E nós temos os critérios de redução. Esses critérios de redução também serão para vocês marcarem, tá? Porque a prestação de serviço intelectual até nós conseguimos validar dentro do sistema. Essa daqui possivelmente será automatizada, tá? Mas tem de advogados, de contadores, de médicos, a gente tem que ter uma classificação mais precisa. Mas há outras profissões intelectuais que não está definitivamente claro ainda, padronizado como que vai ser. Então isso a gente vai ajustando com o tempo. Não significa que tudo é liberado, né? A fiscalização da prefeitura, como eu falei com vocês, vai agir em cima disso. Tá? Mas nós temos a redução aí de 30% previsto no artigo 127 para profissões intelectuais. Temos ainda a redução de 60% da alíquota, tá? Então, ao invés de ser 0,1%, vai ser 0,07%, 0,04%, previsto no artigo 128 a 142, então não é aberto, tem regras para isso, para quando for serviço de educação, dispositivos médicos ou medicamentos, transporte coletivo de passageiros, produtos agropecuários, produções artísticas nacionais. Isso acaba não alguns desses itens aqui não envolvem tanto serviço, tá? A não ser educação, tá? E transporte.
Educação e saúde, perdão. Agora, dispositivos médicos, está muito mais referido aí para o Estado, na IBS, que é o fornecimento desses dispositivos. Mas nós temos aí um regramento, o campo vai estar ali para análise, né, uma vez que é um campo só, para a empresa fazer a sua adequação, tá bom? E a alíquota de 100% também para quando foi referente à cesta básica. E aqui eu já entro na nota fiscal, entrando já, caminhando também para o encerramento, é um ponto onde vocês também têm mais dúvidas, né? Então, nota fiscal e o Ambiente Nacional de Dados. O Ambiente Nacional de Dados é esse grande hub nacional, onde todas as informações serão, então, o quê? Consolidadas, tá? Daí porque todo município é obrigado a compartilhar as informações. Percebam que quem é obrigado a compartilhar a informação é o município, não as empresas. O artigo 62 da Lei Complementar 214, ela diz que o município ele pode, opção 1, aderir ao emissor nacional, logo, todas as informações já nasceriam dentro do ambiente nacional, o que é mais traumático, todo mundo tem que mudar do dia para a noite, ou o município manter o ambiente próprio, como São Paulo, a Prefeitura de São Paulo também tem feito, como a maior parte dos municípios hoje tem feito, e compartilhar informações com o ambiente nacional, até para ver como que isso vai ser operacionalizado. Está mudando tudo ao mesmo tempo, né? Então, como que vai acontecer? Vocês vão emitir nota no emissor municipal. Isso vai entrar na base de dados da prefeitura. E a prefeitura, via SigCorp, compartilha para o emissor de dados nacional, que é a terceira etapa. Tá bom? Qual que é o problema? Vocês vão emitir nota aqui, seguindo as regras municipais. Daqui, a gente encaminha para o ambiente nacional. Pode ter rejeição dessa nota lá. E aí é onde a gente vai entrar junto com a prefeitura para entender o que está acontecendo. Porque existem regras, eu vou mostrar as regras para vocês aqui nesse evento. Tá? Regras de que eles vão aceitar a emissão de notas e regras que eles vão rejeitar. Tá? Então vocês têm que se adequar. A Prefeitura de Marília fez toda a parametrização, correu atrás, fez validações, continua fazendo, né, Cláudio? Então ninguém está de braço cruzado aqui. Mas eu afirmo para vocês, por impossibilidade temporal, que haverá coisas que ficarão de fora. Vai ficar, porque o tempo foi muito curto para todo mundo se adequar. Tá? Pessoal, eu me arrisco a dizer para vocês que o Brasil, em 200 anos de história, nunca teve uma reforma tão grande, tão impactante como está tendo agora. Ah, teve reforma no Código Tributário, teve reforma no Código Civil, desculpa, teve reforma no Código Tributário durante o regime militar, do Código Civil, teve novo Código Civil 2002, Código de Processo Civil, era um público restrito de empresas. Quando a gente tinha reforma tributária, era segmentada. Em âmbito nacional, como está tendo agora, para impactar todas as empresas, sem distinção. Todos os entes federados, sem distinção, como está tendo agora, não me recordo. Assim, não me recordo não de memória, mas de leitura histórica desse tipo. É muito grande, tá? Então, assim, novamente, como eu falei com vocês, nem todo mundo fez a parte deles. Não temos regulamento ainda. Então, várias questões, por exemplo, que o regulamento poderia resolver, nós estamos aqui no limbo, tentando fazer da forma que a gente entende que é a forma mais correta, e daquilo que a Receita Federal hoje está entendendo. Mas vou mostrar para vocês que ela já divulgou o layout, que é o que a gente está trabalhando, e já tem 2 novas versões para frente. Tá? Então vamos lá. Quais são as opções do município trabalhar? Tem 3 modelos, pessoal. Cada modelo tem vantagens e desvantagens. Isso aqui é uma forma que eu estou optando a apresentar para vocês 3 modelos. Se eu for segregar, eu consigo segregar até em 5. Eu estou agrupando aqui para 3 para ficar mais fácil. Modelo 1. Primeiro, município adota município. A opção é do município. Adota o emissor nacional. Aí todo mundo vai ter que se adequar e emitir nota no emissor nacional. Significa que vocês vão parar de usar a SigCorp? Não. O sistema municipal continua sendo utilizado para emissão de guias, relatórios, certidões, livro de serviço prestado, livro de serviço tomado e tudo mais. O que a Receita disponibilizou foi somente um emissor, tá? Emitir nota fiscal. Todo o restante fica no ambiente nacional. É necessário o município enviar informações para a ADN? Não, tudo vai estar lá. O que é que nós faremos? Temos municípios optando por isso. Nós vamos coletar todas as informações do Ambiente Nacional de Dados. Lembrem que o Ambiente Nacional de Dados é uma plataforma, um receptáculo de informação nacional.
tá? É um hub de informações, melhor dizendo. Nós vamos coletar toda a nota fiscal prestada e tomada lá para alimentar o sistema municipal aqui. Isso no primeiro modelo. Marília não optou por isso. Segundo modelo, intermediário, é utilizado por algumas concorrentes. O que é isso? O município adota o modelo próprio, está aqui em negrito, e compartilha as notas fiscais com o ambiente nacional. Tá? Qual que é o problema? Se faltar, erros de IBS e CBS vão impedir a entrada no ambiente nacional. Se houver atraso na integração, eu vou ter aquela situação, uma nota válida no município e rejeitada no ambiente nacional. Aí é ruim, muito ruim, para todo mundo. Para a empresa, para a prefeitura, para o tomador. Lembrando, se a nota não está no ambiente nacional, não tem aproveitamento de crédito do IBS-CBS lá na frente. Acabou, não tem. Então ela tem que estar lá. Então o tomador insatisfeito, o prestador insatisfeito, o município satisfeito. Então isso aqui, ó, pior dos mundos, tá? E é o contribuinte de documento válido no município e não válido lá. Isso vai provocar o quê? Não vai gerar crédito de IBS-CBS, não vai gerar débito do IBS-CBS. Problema, tá? Esses atrasos é o pior dos mundos. Sem contar a rejeição do layout, divergência de layout. O que Marília fez? Que é o modelo que a gente entende que é o menos traumático e é o mais seguro. Mantém o emissor próprio, com layout próprio, nesse primeiro momento, tá bom? Que aí ninguém tem que fazer grandes mudanças bruscas nesse primeiro momento. Mantém o sistema como está, compartilhamos as informações lá. Aí você fala assim, uai, Alexander, mas você acabou de falar que se atrasar no envio, eu vou ter problema, o tomador vai ter problema, a prefeitura vai ter problema. Exato. Daí porque eu falei com vocês que isso vai ser a cada 1 minuto. Eu não vou ter impressão de documento municipal antes do aceite pelo ambiente nacional. Para garantir o quê? Uniformidade. Qual que é o problema disso, pessoal? Estou antecipando aqui já. Se o sistema da Receita cair, vocês não vão conseguir imprimir a nota dentro do município. Infelizmente. É uma coisa ou outra. Não conseguimos entregar tudo por uma questão lógica de sistema. O que é pior? Né? Eu permitir a emissão de nota no município só para você conseguir emitir ali. Depois essa nota não ser aceita lá. Não poder aproveitar crédito, gerar débito e de IBS-CBS errado, ter que pagar na frente. Ou a gente fala o seguinte, olha, a Receita está com problema. Quem trabalha com emissão de nota de comércio, por exemplo, sabe que de vez em quando o sistema fica fora do ar. É falar com o seu tomador, olha, o sistema da Receita está fora do ar. Assim que for validado, você vai receber no seu e-mail. Vocês, empresas, vão ter que enviar e-mail? Não, nós vamos enviar e-mail, como já enviamos hoje, com a nota fiscal, assim que ela for validada, informando a chave de acesso. Tá bom? Essa é a sistemática que a gente tem hoje, tá? Para garantir segurança. Então, nota enviada de 1 em 1 minuto, tá? É 1 minuto de delay que vocês vão ter que esperar. Ou seja, se a receita funcionar beleza, a nota está lá. Vocês só vão imprimir um documento fiscal para garantir que eu tenha uniformidade das informações, garantir que eu tenha solidez e ter segurança jurídica. O que nós não queremos é insegurança, mais insegurança, melhor dizendo, né? Porque insegurança a gente tem, é evitar mais insegurança jurídica. Com isso, vamos conseguir que a nota esteja no ambiente nacional, então crédito, débito, DBS, CBS vai estar tudo ok. É isso que nós objetivamos, tá? Simplificando, quem emite nota dentro do sistema da Sigcorp hoje é a Prefeitura de Marília. Vai ter que fazer o que a mais? Só preencher as informações. Vão estar com o campo obrigatório lá para fazer o preenchimento. Preencheu, enviou a nota. Nota não foi validada, vamos ter que ajustar a nota para entender o que aconteceu. Há erro no seu cadastro? É uma regra de negócio? Se for da nossa parte, fique tranquilo. Vamos ajustar, vai ser enviado e vai ter resolvido o problema. Tá? Aí a nota não vai no próximo minuto, mas vai na sequência, ela entra na fila. Agora, for uma questão de cadastro, vamos ajustar. Aí vemos com a prefeitura para ajustar, porque na prefeitura, quem altera o cadastro imobiliário da prefeitura é quem? É a prefeitura. E vocês vão ter que se ajustar. Então, olha só, daí porque eu estou pontuando isso aqui. A empresa está na prefeitura sediada na Rua Omar Magalhães 35. Só que na Receita Federal ela mudou para a Rua Paulo Coelho 97. Nota vai ser rejeitada? Vai. Vocês vão conseguir regularizar na hora?
A prefeitura tem um trâmite interno. E aí? O novo endereço de vocês têm a viabilidade para aprovada? Pode exercer aquela atividade naquele endereço? Vocês vão ter que correr atrás disso, tá? E aí é a prefeitura que vai fazer. A prefeitura que eu falo, não só a fiscalização, tem posturas, tem vigilância sanitária, vão ter que corrigir a questão do endereço para ajustar dentro do sistema para a nota ser enviada. Para a nota ser enviada. É assim, tem que acontecer. E aí, a empresa, inclusive, pode gerar multa, pode receber uma multa. Porque na forma da legislação municipal, vocês têm 30 dias após a atualização de cadastro para comunicar à prefeitura. Por que que não foi comunicado? Então, aí tem que ver. Foi a empresa que alterou e não comunicou, foi a contabilidade que não comunicou. Aí vocês que têm que ver com o cliente de vocês aí, com a contabilidade, para entender. O que a prefeitura vai fazer a partir dela para ajustar o cadastro no prazo mais rápido possível, tá? Para poder enviar a nota. Significa que a prefeitura está impedindo a empresa de emitir nota? Não está. Não é nem a gente. É o ambiente nacional. É o ambiente nacional. Tá? Agora, então assim, são informações que precisam ser ditas, porque nem tudo que a gente quer fazer a gente consegue fazer nessa etapa. Tá bom? Então vamos lá. O slide ficou incompleto, né? O que que acaba dentro do sistema? Escrituração de serviços tomados. Como que vai acontecer? As notas serão emitidas por todos os prestadores do Brasil inteiro. Isso vai ser compartilhado com o ambiente nacional. De uma em uma hora, nós vamos pegar a informação que está lá alimentar o sistema. Então, o ISS de serviços tomados vai ser calculado com base na informação que está no ambiente nacional. Onde que eu vou ter que pagar? Pergunta, né? Onde que eu tenho que pagar a guia de ISS de serviços tomados? Dentro do sistema de Marília, como vocês estão fazendo hoje normalmente. Só que agora vocês vão ter que escriturar a nota. Vai vir tudo do ambiente nacional de hora em hora. De forma que, quando encerrar o mês, vocês já podem gerar o livro de serviços tomados e fazer a conferência inteira de vocês. Vai estar tudo lá. Vai estar tudo lá. Tá? Qualquer inconsistência, aciona a gente. Eu não tenho mais aquela situação da nota ser emitida lá com retenção e agora ela está com lá tributado no prestador, aqui é retido. Porque agora tudo está no ambiente nacional. Não tenho mais divergência de aplicação da Lei 116. É um regramento só. Então, se a nota foi emitida lá com retenção, não adianta aqui você escriturar ela sem retenção, que não vai dar certo. A escrituração vai estar travada ali para garantir ali o que está no ambiente de dados nacional. Ela já vem pronta. Tá? É claro que nesse primeiro momento alguns ajustes vão ser realizados aí, a gente vai ter que ver como isso vai se comportar, porque hoje já tem informações de vocês na base nacional, já tem informação sendo subida no sistema, mas não está toda a informação, porque a maior parte dos municípios não estão ainda com a base ativa. A partir de janeiro vai estar. Tá? Então é aí que a gente vai pôr a regra. Tá bom? Exceções. Importação de serviço. Tá? Importação de serviço, uma vez que o tomador está no exterior, não tem informação na base nacional. Tá? Danfon, mesma coisa. A lógica do Danfon é você escriturar para dentro do município a nota fiscal prestada por um prestador de fora. Agora não tem mais sentido. Emissão de nota via arquivo. Pessoal, a gente tem agora web service e nós temos agora emissão em tela. Sem outra opção. Tá? É o que a Receita permite e é o que a gente vai conseguir entregar, infelizmente. Tá? Agora, vai permanecer dentro do sistema. Emissão de nota. Normal. Regimes especiais em conformidade com a 116. Normal. Aqui um ponto importante. Tá? A Receita Federal entende que nenhuma isenção municipal é permitida, isenção, exceto para 702, 705 e 1602. Só essas três atividades. Qualquer outra atividade com isenção vai ser rejeitada no ambiente nacional. Alexandre, então você está me dizendo que a prefeitura vai ter que cancelar o meu regime especial? Prefeitura não, é a Receita Federal. Ela está entendendo que depois E aqui, pessoal, é aquilo que eu falei com vocês, o município perdeu espaço. É a interpretação da Receita que vale. Ela está entendendo que depois da Lei Complementar 157, que estabeleceu a alíquota mínima de ISS para 2%, nenhum serviço municipal pode ser isento de ISS. Então, se vocês têm regime especial, não vai ser aceito.
tá? A gente está passando agora uma revisão final. Cláudio, estarei entrando em contato com você essa semana na sequência para a gente fazer uma revisão dos benefícios que estão cadastrados lá, porque imunidade, dedução de base de cálculo, tudo tem que estar lindinho com o que está na legislação municipal, cara crachá. O que não bater, a gente vai ter que ajustar, porque aquilo que a Receita Federal está dizendo que não é válido, a empresa não vai conseguir emitir nota. Infelizmente, tá bom? Então vamos ter que deixar cara crachá isso os dois sistemas. Vocês já fizeram a parametrização, eu estou dizendo só que vamos fazer uma segunda verificação, só para ter certeza que está tudo certo, para evitar a empresa depois em janeiro chateada que não consegue emitir nota e querendo culpar a prefeitura ou querendo culpar a empresa. Aqui o regramento está na Receita. Tá? Então, aquele regime em conformidade com a 116 e faltou em conformidade, está entre aspas, né? Que não é conformidade para a prefeitura. Se vocês têm um regime válido, a prefeitura já entendeu que é conforme, tá? É conformidade para a Receita. Relatórios, consultas, emissão de guias, tudo do mesmo jeito dentro do ambiente nacional. A nível de documentação, layout, o que que nós temos, tá? Vou mostrar agora para vocês especificamente o que que nós temos. Esse print que está aqui, eu coloquei o link, tá? Esse QR Code está aqui, é desse link. Eu vou abrir ele agora para a gente trabalhar junto, tá bom? Mas é o próprio documento da Receita Federal, da aba de documentação da reforma tributária sobre o consumo, tá? Eu vou abrir ele aqui agora, vou estar compartilhando com vocês. Daí a gente segue para a próxima etapa. Só um minutinho. Vocês estão vendo a nova tela aí, por gentileza? Vamos sim. Perfeito. Então, olha só. Eu estou aqui dentro da biblioteca, tá, da reforma tributária. Aqui eu tenho as APIs de produção, eu tenho o texto da reforma tributária como consumo, vou até abrir aqui agora a lateral, e nós vamos trabalhar aqui com documentação atual. Por que eu estou trabalhando com duas telas, pessoal? Para mostrar para vocês que, né, a gente está devendo o layout, vamos publicar agora segunda-feira, dia 15, o layout do WebService SigCorp para as empresas que utilizam o WebService. Tá? Esse delay ocorreu por conta da difusão de informações que nós temos no próprio ambiente nacional. Então, olha só, aqui eu tenho os anexos de 1 a 5 com todo o regramento. Tá? Quando eu venho na RTC, eu já tenho versões novas, inclusive o anexo 6 com layouts. Informação atualizada 21 de novembro. 21 de novembro é praticamente ontem, por prazo para se adequarem. Só que a Receita ela não divulgou todo o ambiente de teste, ambiente de produção para essas informações aqui. Então, em breve, esse layout aqui é o layout que vai valer, nota técnica 5. Mas o que que eu tenho que estar em produção? É esse layout aqui. Tá? Isso aqui ele é um compilado geral. Então, não é o caso de vocês. Tá? Vocês não vão usar o emissor público, mas eu tenho aqui o emissor público. Para a prefeitura, manual de parametrização do painel administrativo. É esse aqui. Tá? Agora, como que nós estamos fazendo? Eu tenho aqui a listagem de todos os campos. Vou estar abrindo para vocês aqui o anexo 1, tá? Eu vou abrir aqui agora em arquivo. Estou terminando de abrir para mostrar para vocês. Deixa eu abrir no navegador. Pronto, tá? Então, olha só. Esse documento é o próprio documento da Receita. Como eu falei com vocês, no dia 15 divulgaremos o layout. Aqui é só para as empresas que emitem nota via web service, tá? Só para as empresas que emitem nota via web service. Quem emite nota pelo sistema vai continuar emitindo pelo sistema sem problema, você vai preencher os campos adicionais, tá bom? Quem emite via web service, teremos que fazer as adequações.
Então, nós estamos seguindo, até porque teremos que mudar em 26 para o padrão nacional 100%, a mesma estrutura de campos que eu tenho aqui da Receita Federal. A mesma. Então, essas informações, quem está passando é a própria Receita. Então, o que, que eu tenho? Aqui o nome do campo, aqui vem a explicação da regra de negócio, e aqui eu tenho dizendo se ele é obrigatório ou não. Perceba que a própria Receita já deu para a gente aqui. Ó. Nível de regra 1 são regras de consistência da estrutura do XML, tá? Para as empresas que utilizam Web Service, deixando bem destaque. Número de regra 2, eu estou me tratando das regras de negócio. Então, por exemplo, eu tenho um campo cá embaixo, que ele é o campo. Deixa eu dar um Ctrl F. Ele é atividade. Quer ver? Ó? Aqui, ó, ATV evento. Esse campo, ele é, em regra, não obrigatório. Contudo, tá? Se o município, se a empresa no caso, está fazendo um evento, que é o grupo item 12, tá vendo aqui, da lista, ele se torna obrigatório. Se a nota for, se faltar essa informação, ela vai vir com o campo E010, com mensagem de erro E01090 ou E01092, de acordo com as hipóteses aqui. E aqui vem explicando o que tem que acontecer e o nível de verificação da regra. Vocês vão ter que olhar a validação pela coluna M e N, porque aqui é para quem está utilizando o emissor próprio. Coluna K e L, posso até excluir, é para quem está utilizando o emissor nacional, tá bom? Então a observação ela é aqui. Quem que vai se preocupar com o nível de regra 3? É somente quem tem regime especial no município, que é o que o município vai parametrizar. Tanto que nem aparece aqui, tá bom? Nem aparece aqui. Então, por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? No documento que está sendo elaborado e vai ser a expectativa é entregar até antes, tá? Mas o prazo que eu estou autorizado a passar para vocês é segunda-feira, dia 15. Vai estar com instrução no layout SigCorp explicando exatamente como que deve ser feito dentro do regramento do nosso web service. Mas toda a estrutura é baseada no layout da Receita Federal, que são esses campos aqui. Aqui já tem o caminho do XML, tá? O nome do campo. Então, o campo que nós vamos trabalhar, o nome do campo é esse mesmo campo, para evitar confusão. Essa é as adequações mais evitar o máximo possível de transição e de dúvidas nesse modelo, tá bom? Então todos os campos estão aqui. O campo é obrigatório ou facultativo? A própria Receita já falou para a gente. Então, quando eu tenho uma informação divergente, pessoal, e a nota for rejeitada, não é porque a gente está rejeitando a nota de vocês. É o ambiente nacional que está rejeitando a nota. E a nota não pode estar válida no município sem estar válida no ambiente nacional. Tá? Então, essa informação aqui já está pública. O TXT já está disponibilizado ali, o QR Code dentro desse próprio PDF, tá? Dessa apresentação. Como eu falei com vocês, isso aqui está sendo gravado. Vamos disponibilizar na sequência no YouTube para que todo mundo consiga acessar. Teremos novos workshops na sequência. Assim que o layout nosso for publicado, nós teremos um workshop específico, tá, para as empresas que estão utilizando o Web Service. Nesse workshop, nós vamos disponibilizar para elas o link da base de teste, base de homologação, com a documentação específica para validação. Isso na segunda-feira, tá bom? Então, como que vai funcionar? Vocês que emitem nota via sistema, via tela, mesmo jeito, só a inclusão dos novos campos, seguindo o padrão nacional, conforme a gente tem tratado aqui. Tá? Quem emite nota via web service, nós teremos uma única base geral da empresa para as empresas fazerem envio, teste e validação. Tá? Todos os clientes utilizarão a mesma base. Vamos disponibilizar o login de acesso à base, orientações e layout enviados no e-mail de vocês até o dia 15. Vamos colocar um banner no sistema também, mas todas as empresas que utilizam o web service hoje receberão isso até o dia 15 também por e-mail. Tá? Então, numeração de nota vai mudar? No princípio não, tá? Porque vocês estão utilizando o sistema municipal. A nota só vai acrescentar um campo que é a chave de acesso do ambiente nacional. Importação de arquivo, infelizmente, acaba, tá? Como é feito o pagamento de boleto?
dentro do sistema hoje Marília, do mesmo jeito, tá? Nós iremos importar as informações do ambiente nacional para gerar isso. E a escrituração de serviços tomados, todas vão ser feitas de forma automatizada, pegando informações do ambiente nacional. Nesse momento, então, eu encerro aqui a apresentação inicial que eu tinha pensado para vocês. Abro para perguntas, tá? Vocês podem tanto utilizar o chat como também o microfone. A Raquel vai liberar o microfone aí para vocês, tá? Antes de iniciar as perguntas propriamente dito, Cláudio, você quer complementar com alguma coisa, fazer um encerramentozinho? Beleza? Então vamos então para perguntas, pessoal. Por favor, sintam-se à vontade, tanto pelo chat como pelo microfone também, tá? A Raquel já fez aí a liberação. Vocês agora conseguem fazer a ativação do seu microfone caso queiram. Microfones liberados. Pessoal, um bom dia a todos. Obrigado por participarem desse workshop. Muito importante para nós, muito esperado, né? Então, a gente já quer deixar aqui algumas informações por parte da Prefeitura de Marília, que nós já estamos finalizando o nosso convênio com o CIB e o Sinter, né, que para as capitais é obrigado a partir agora de janeiro de 26 e para o município tem até o final do ano aí para a gente finalizar e ajustar os cadastros, fazer as correções devidas, né? Como o Gledson já falou, quem emite nota lá no 301 tem até o final desse mês para fazer a emissão e a partir de janeiro já não terá mais essa opção. E, se não me engano, saiu uma nota técnica lá da Receita Federal, nota número 5, que para as empresas que fazem a locação dos bens móveis, eles deverão fazer no ambiente nacional, tendo em vista que ela não tem a tributação do ISS, então o município, a princípio, não terá essa opção de liberar essa nota lá no código 99, alguma coisa lá que tem o grupo lá da Receita Federal. Dizer que nós aqui, junto com a Sigcorp, a gente sempre uma cobrança, né, Gladson? Né, para tentar resolver o mais rápido possível o layout aí do web service, mas a cada dia que passa a gente tem uma nota técnica que vem aí dificultar um pouquinho o nosso trabalho. Com relação aos regimes especiais aqui, depois a gente vai fazer os ajustes, mas a redução de base de cálculo também é somente no 702 e 705, que ainda é permitido lá, mas a arrecadação de ISS é alíquota mínima de 2%, nos demais atividades sempre é cobrada e está em pleno exercício aqui no município de Marília. Então, só quero agradecer aí a todos que vieram aí acompanhar esse desenvolvimento, mostrar o serviço que a Sigcorp tem desenvolvido nesse ano de 2025. A gente sabe a dificuldade, mas da mesma forma que a gente é cobrado pelo contribuinte, a gente fica aí cobrando aí vocês, né? E eu agradeço aí pela atenção e creio que esse aqui será o primeiro de muitos workshops aí que a gente vai realizar. Então, da nossa parte aqui, obrigado até o momento. Uma pergunta aí. Pessoal, a Bruna Maísa perguntou que para quem faz integração para o Web Service, precisará de um certificado digital para cada CNPJ ou da matriz funcionará para as filiais? Isso é uma demanda desde o começo deste ano das empresas de tecnologia tratando com a Receita Federal. E somente na última nota técnica eles explicaram que vai ser possível sim apenas um CNPJ para as matrizes, tá? Então o que eles vão validar é o radical do CNPJ. Grupo econômico não, vai ter que ser tudo separado mesmo, mas para matriz e filial vão fazer essa validação. Na última nota técnica que eles disponibilizaram tem informações específicas sobre isso. E complementando a informação que o Cláudio falou, de fato, tá? Quando eu preparei esse material, né, para vocês verem como que a informação muda, né? Nota fiscal de locação era exatamente o que eu falei. Dentro do município,
fazendo mudança e envio pelo 99. O Cláudio comentou aí, eu fui verificar, a nota que saiu agora, não finalizei ainda a análise completa dela, e já tem aqui a informação de fato, que é item 2, está contida na página 9, na nota técnica 5, que saiu agora no final de novembro, que é a alocação de bens móveis, tá? Por se tratar de fato gerador do IBS e CBS, mas não fato gerador do Imposto sobre Serviços, será autorizado em ambiente nacional, independentemente do status de adesão do município e de sua opção pela utilização de emissores públicos nacionais ou não. Então, a empresa que faz nota de locação de bens móveis, tá, vai ter que acessar o emissor nacional e fazer emissão por lá mesmo. E aqui até explica, é o mesmo item 99 que eu falei, tá? A gente enviaria do 99, mas o que a nota técnica está dizendo será o item 99, mas a emissão é 99 dentro do emissor nacional, tá? Então a empresa municipal de Marília, colocação de bens móveis, vai ter que fazer essas duas sistemáticas. Então, se ela tem locação de serviço com outras atividades, vai ter que emitir nota no município e a locação colocar lá no ambiente nacional. É o mesmo princípio também, Gledson, aí para a empresa aí de fornecimento de água aqui em Marília Rica Ambiental, e eles também deverão emitir aí a nota lá dentro do portal nacional, né? Não tem, como não tem o ISS, então ela fica impedida de emitir a nota nossa aqui. Perfeito. Alguém mais, pessoal? O Cláudio, da parte lá da Unimed, Pois não, que é Fran? específico, né? Como que vai ficar? Porque a gente tem aquele código 4221, 44422 simples, né? Que é em relação a pré-pagamento, custo operacional, fora Aqui, o que tem, fora o específico de 60%, acho que é a redução, né? aqui a gente vai ter que conversar depois aqui com o Gledson aqui, porque como é um convênio médico, né, ele e é uma cooperativa de serviços médicos, a gente tem algumas particularidades que a gente vai ter que acertar aqui, viu, Carmen, antes de a gente liberar a nota, mas a gente vai acertar aqui com o Gledson, que são os regimes especiais, tá? Então a gente vai te dar o retorno depois, ok? Ok, Cláudio, obrigada. Só complementando, tem um ponto lá de parametrização dentro do ambiente nacional específico para cooperativas. Lá não faz distinção se é cooperativa de saúde, de outros tipos de serviço, mas já tem um campo de configuração. Então, esse ajuste final, né, que eu comentei, que o Cláudio acabou de ratificar, é exatamente isso, é conferir exatamente como que foi alinhado com a prefeitura, o que que a legislação municipal tem e parametrizar lá. Se tiver alguma mudança e não conseguir operar de alguma forma, vamos estar avisando vocês. Porque agora, como eu falei, a prefeitura ela perdeu muito espaço, né? Tem que se conformar ao que está lá. Então a gente tem município aí de 500 mil habitantes que está tendo que alterar a lei, porque regimes especiais que eles criaram, eles não é que está errado, o regime especial é válido, está dentro da legalidade. Eles não conseguem criar formas para cadastrar lá, porque lá tem uma forma fixa de cadastrar. Um exemplo bem banal, tá? Prazo para cancelamento de nota fiscal. A gente tem muito município que coloca o prazo até dia 10 ou até o vencimento do ISS da competência. Você pode cancelar a nota fiscal se você precisar. Lá não permite isso. Eu tenho que colocar o prazo em dias. Então, ou é 5 dias, ou é 10 dias, ou é 15 dias, ou 30 dias. Pois esse prazo móvel, né, de até o vencimento da competência, não existe essa opção. Então, só que isso é fácil, isso é um decreto. Então, tem que publicar decreto, tem que alterar a data e alinhar com essas coisas. Então, são coisas que a prefeitura está tendo que ter um trabalho extra para se adequar a tudo que está tendo no ambiente nacional. Alguém mais, pessoal? Pessoal, então agradeço a participação de todos, tá? Agradeço em nome da empresa, agradeço em nome da equipe aqui participante, né, a todos os presentes. Como eu disse para vocês, teremos novos eventos em breve, principalmente tratando das empresas com o novo layout. O próximo evento já vai estar dentro do YouTube. A sistemática da empresa é manter essas lives sempre que a gente tem alteração
do layout da nota da reforma, né? Tanto da estrutura do layout quanto novos campos, é manter esses impactos no âmbito nacional, porque agora padronizou, então fica mais fácil até dar uma explicação em âmbito para todos os clientes. Então vocês vão estar vendo aí vários comunicados, vários convites desses aí no decorrer do próximo ano, tá bom? Agradeço a todos. Raquel, você pode estar parando a gravação. Muito obrigado e qualquer dúvida, permanecemos aí à disposição. O Leonardo perguntou se o vídeo vai